Desde que eu era criança, eu sempre gostei dos vilões. Claro, eu também curti os heróis, torcia por eles, queria ver eles vencendo, mas, no fundo, eu sempre achei os vilões muito mais interessantes. Tinha algo muito mais legal em ver como os planos deles afetavam o herói, como as ações deles moviam a história, e no fim das contas, como muitas vezes a narrativa girava muito mais em torno deles do que do próprio herói. E de longe, o tipo de vilão que eu sempre achei mais fascinante é aquele que é simplesmente mal. Sem justificativa nenhuma, sem trauma, sem história triste pra te fazer sentir pena. É só maldade pura, intrínseca, sem dó, sem desculpas. Só que tem uma coisa que eu sempre percebi, principalmente sendo alguém terminalmente online que consome muita mídia. As pessoas, no geral, parecem ter uma resistência enorme à ideia da maldade pura. E não é no sentido de, você então torce pro vilão vencer, você é edgy pra caramba e tal. Não, longe disso. Eu adoro uma boa história maniqueísta, do bem contra o mal, onde o bem vence o final e todo mundo sai feliz. O problema é que nos últimos anos parece que virou quase uma regra que tudo que é mal precisa ter um motivo. Sempre tem que ter um backstory triste, um trauma, uma dor que explica por que aquele personagem se tornou aquilo. E sinceramente, isso começou a me incomodar. Um exemplo claro disso é em Demon Slayer. Quem assistiu sabe, todo Oni que aparece tem que ter uma história triste pra te fazer sentir empatia, pra na hora que ele morrer você soltar aquela lagriminha e falar: pô, animaço da porra. E aí vem meu questionamento. Por que tudo que é mal precisa ter um motivo? Desde quando que um vilão ser simplesmente mal virou sinônimo de narrativa pobre? E é com esse pensamento que eu quero falar sobre ele. Um dos melhores exemplos da maldade pura na cultura pop recente. Sem redenção, sem trauma que justifique, sem salvação. E honestamente, eu adoro isso. Hoje a gente vai falar sobre ele. William Afton, quando o mal simplesmente existe. Ato 1. O Homem Roxo. Vocês provavelmente já perceberam pelos inúmeros vídeos aqui do canal que eu sou um grande fã da série FNAF. E, mesmo com uma história que às vezes parece mais confusa que qualquer outra coisa, cheia de retcons, mudanças repentinas e informações que parecem ter sido simplesmente tiradas do nada, eu ainda gosto muito desse universo. E sem dúvida, a minha parte favorita são os animatrônicos. Quando o primeiro jogo saiu lá em 2014, eu só tinha 11 aninhos e eu admito, eu me caguei de medo só de abrir Steam e ver aquele urso me encarando na capa. Alguma coisa nele me causava um mix muito esquisito de sensações. Estranheza, medo, incômodo, chame como quiser. Só sei que não era uma sensação boa. Com o tempo, aquele medo virou curiosidade e essa curiosidade virou fascínio. Eu virei um grande fã da série. Acompanhei cada lançamento, cada musiquinha do The Living Tombstone, cada alteraçãozinha na luminosidade no site do Scott Games, cada olhada no código-fonte da página, cada descoberta, cada teoria, cada migalhinha de lore, quando, na real, tudo que a gente tinha eram só migalhas mesmo. E aí, pouco tempo depois, chegou FNAF 2. Esse foi um jogo muito importante porque foi nele que apareceram pela primeira vez os minigames em estilo retrô, que começavam a soltar umas pistas meio enigmáticas sobre a história. E foi nesses minigames que conhecemos uma figura bem especial, o Homem Roxo. Esse cara sempre aparecia nos minigames cometendo alguma maldade, especialmente contra as crianças. E ali começava a se desenhar pela primeira vez quem seria o grande antagonista da série. Um homem tão cruel que simplesmente matou 5 crianças. Mas aí surgia a grande dúvida, quem é esse cara? Por que ele fez isso? A gente tá jogando com ele? Ninguém sabia ao certo, mas uma coisa é fato, os teóricos não pararam desde então, e dali pra frente começou a se formar o mito do Homem Roxo. Ato 2. O surgimento do Springtrap. Chegamos em 2015 e já em janeiro a comunidade foi pega de surpresa com o primeiro teaser no site Scott Games. Era a imagem de um animatrônico completamente novo, bizarro, com uma aparência deteriorada e assustadora. Na imagem, uma frase enigmática: I'm still here. Ainda estou aqui. Junto disso, um discreto número 3 escondido no fundo, que praticamente confirmava aquilo que a gente já esperava. Five Nights at Freddy's 3 estava chegando. Pouco tempo depois, mais um teaser apareceu. Dessa vez, mostrando tal animatrônico de corpo inteiro, revelando mais detalhes da criatura. Nas redes, a galera explodiu especulações. Chamavam de Golden Bonnie, Bonnie dourado, devido à semelhança com o clássico Bonnie, mas com uma coloração dourada e aparência muito mais grotesca. E então, em março de 2015, o jogo foi lançado, e como de costume, a galera correu para poder vasculhar os arquivos do game. E foi aí que surgiu o nome oficial, Springtrap. Lembro muito bem que na época o pessoal chamava de armadilha de mola ou armadilha de primavera, já que o nome vem justamente dos trajes de Springlocks, que podia ser usada tanto por pessoas quanto no modo animatrônico. Diferente dos jogos anteriores que tinham vários animatrônicos ativos, em FNAF 3 havia apenas um que podia de fato te matar, Springtrap. Mas sejamos sinceros, era o animatrônico.
O design dele é simplesmente insano. Até hoje, pra muita gente, e eu me incluo nisso, é o melhor design que o Scott já criou na franquia. É grotesco, é aterrorizante, é icônico, um corpo animatrônico caindo aos pedaços, rasgado, com pedaços do endoesqueleto exposto, e mais bizarro, um cadáver humano claramente visível dentro dele. Praticamente fundido às ferragens. Uma mistura perturbadora de carne e metal. No meio do jogo, também temos os clássicos minigames em 8 bits, que expandem ainda mais a lore. Nele vemos o Homem Roxo, que já era conhecido dos fãs desde o segundo jogo, continuando com suas maldades. Ele aparece destruindo os antigos animatrônicos, desmontando eles, como se estivesse apagando pistas. Mas, no último minigame, as coisas mudam. Jogamos como um dos fantasmas das crianças assassinadas, e, junto dos outros espíritos, conseguimos encurralá-lo numa sala. Desesperado, o Homem Roxo tenta se esconder dentro de uma daquelas fantasias com Springlocks. Só que o mecanismo falha. As molas se soltam, os mecanismos metálicos disparam, e ele é esmagado vivo, dentro daquela fantasia. Uma das cenas mais brutais e memoráveis de toda a franquia. Assim nasce Springtrap, uma mistura de carne e máquina, onde o assassino fica preso para sempre. Mas mesmo assim, a dúvida continuava. Quem afinal é o Homem Roxo? Por que ele matou aquelas crianças? E agora, como Springtrap, por que ele quer matar a gente? Embora FNAF 3 tenha dado algumas respostas, também trouxe ainda mais perguntas. Quem jogava sabia, a história estava longe de acabar. No final do jogo, a atração onde você trabalhava como guarda noturno pega fogo. Tudo é destruído, até mesmo o tal do Springtrap. Pegadinha, ele tá vivo. I always come back. I always come back. E aí, quando parecia que a história não podia ficar mais confusa, ela ficou, e muito. Em 2015, mais ou menos na mesma época do lançamento de FNAF 3, surgiu um rumor que deixou todo mundo muito curioso. Scott Cawthon estava escrevendo um livro, e de fato, no final do mesmo ano, e oficialmente lançado em dezembro de 2015, chegou às lojas do livro Five Nights at Freddy's, The Silver Eyes. Ou como é conhecido aqui no Brasil, Olhos Prateados. No livro, a história gira em torno de uma personagem chamada Charlie, filha do engenheiro responsável pelos animatrônicos da Freddy Fazbear, o Henry Emily. Ela e alguns amigos de infância voltam para sua cidade natal anos depois do fechamento do restaurante. E aí, claro, começam a acontecer coisas bizarras envolvendo os antigos animatrônicos. Fomos apresentados então a Dave Miller, um suposto segurança da reaberta Freddy Fazbear's. É aquele cara estranho, esquisito, que parece saber coisa demais sobre esse restaurante. E claro, tem aquela vibe de que tem alguma coisa muito errada com ele. Conforme a história avança, as máscaras vão caindo, literalmente, e descobrimos que o Dave Miller é só um disfarce. Ele é na verdade o William Afton, cofundador da Freddy's, sócio de Henry Emily, e acima de tudo, o serial killer responsável pelos desaparecimentos e morte de crianças. Inclusive, o próprio modus operandi dele no livro é muito parecido com o que a comunidade já imaginava e que foi provado em outros jogos. O Afton atraía as crianças para o fundo do restaurante usando uma fantasia de Spring Bonnie, um traje com Springlocks, bem no estilo que a gente já conhecia dos outros minigames, e cometia os assassinatos lá dentro, longe dos olhos dos outros. E sim, o livro mostra também o Afton sofrendo exatamente esse destino, sendo esmagado pela própria ganância, pela própria armadilha. E a partir daqui, o que era antes só o Homem Roxo, uma figura misteriosa sem rosto, sem nome e sem identidade, agora tem um nome, tem uma cara, e de certa forma, isso torna tudo muito pior. O mal agora tinha identidade, e se chamava William Afton. Se até aqui a gente já conhecia William Afton apenas como o Homem Roxo, o assassino cruel por trás dos horrores da Freddy Fazbear, é agora que a coisa fica mais pesada, porque a partir desse ponto fica claro que o mal desse cara não destruiu só as famílias das vítimas, ele destruiu também a própria. Tudo começa com uma tragédia que, diferente dos assassinatos premeditados que a gente associa ao Afton, não foi causado diretamente por uma intenção de matar, mas ainda assim é a consequência direta do mundo de horrores que ele mesmo construiu. Somos apresentados em FNAF 4 a uma gameplay totalmente diferente. Somos uma criança, em um quarto escuro, sendo atacada por manifestações de animatrônicos em forma de pesadelos. Nos minigames conhecemos um garoto, uma criança que cresceu cercada de medo. Medo dos animatrônicos, medo do restaurante, medo dos barulhos mecânicos, dos olhos brilhando no escuro, medo de tudo. Esse garoto tinha um relacionamento extremamente complicado com seu irmão mais velho. O irmão constantemente fazia questão de assustá-lo, provocar, colocar medo,
usar até uma máscara de Foxy para se aproveitar desse pavor que o moleque sentia dos animatrônicos. E aí, no dia do aniversário do garoto, acontece o que é até hoje uma das cenas mais chocantes da franquia. Como uma brincadeira cruel, o irmão mais velho, junto dos amigos, arrasta o garoto até o palco do restaurante. Eles seguram ele à força e colocam sua cabeça na boca do animatrônico Fredbear, um daqueles modelos antigos com mecanismos de spring locks, que permitiam alternar entre o modo animatrônico e o modo fantasia. O problema é que o mecanismo falha. As molas disparam e a boca de Fredbear se fecha com toda a força, esmagando a cabeça da criança na frente de todo mundo. Quem são essas pessoas? Esse garoto, tudo indica, é o filho mais novo de William Afton. E o irmão mais velho, aquele que causou esse acidente trágico, é Michael Afton. Só que essa tragédia não é a única. William também tinha uma filha, e ela não era como o irmão mais novo. Ela não tinha medo dos animatrônicos. Pelo contrário, ela era obcecada por eles. Especialmente pela Circus Baby, uma das criações mais sofisticadas e mais letais que o pai havia desenvolvido. O problema é que Baby não era uma animatrônica qualquer. Ela tinha uma função específica: capturar crianças. Dentro dela existia um mecanismo escondido, uma espécie de garra projetada para sequestrar e eliminar quem se aproximasse no momento certo. Em um certo dia, essa garotinha desobedece às ordens do pai, ignora os avisos e se aproxima da Baby. A máquina faz exatamente aquilo que foi programada para fazer. Ela dispara, é puxada para dentro da animatrônica e seu corpo simplesmente desaparece. A partir desse momento, a alma dela fica presa dentro da Circus Baby. Elizabeth Afton, mais uma vítima do próprio pai. E aí tudo volta pro Michael, o garoto que, sem querer, causou a morte do irmão mais novo, que viu seu irmão desaparecer, tragada por uma das criações do próprio pai, e que, crescendo com essa culpa nas costas, entende que, se alguém tem que fazer algo para corrigir isso, é ele. Quando a história chega em Sister Location, o quinto jogo da franquia, Michael já é um homem crescido, e aceita a missão de descer até a instalação subterrânea chamada Circus Baby Entertainment and Rental. Esse lugar não é uma pizzaria, é uma fábrica de horrores, uma instalação clandestina escondida, onde o William guardava os animatrônicos especiais. Máquinas feitas especialmente para sequestrar e matar, como Baby, Ballora, Funtime Fred e Funtime Foxy. Michael vai até lá porque recebeu uma mensagem. Alguém chamou. Ele sabe que a sua irmã está ali, ou pelo menos o que restou dela. Então ele desce os porões dessa instalação. Só que isso não era uma missão de resgate, era uma armadilha. E é assim que nasce Energy, uma criatura grotesca, formada pela junção dos pedaços de todos os animatrônicos daquele lugar. Energy engana Michael, captura ele e entra no corpo dele, literalmente. Michael vira por um tempo uma carcaça ambulante, controlada por aquela coisa. Só que o corpo humano não aguenta isso. Começa a apodrecer, a definhar, colapsar. E quando o corpo está prestes a não aguentar mais, Energy simplesmente sai. Abandona Michael, como se estivesse jogando fora uma roupa velha. Só que tem um detalhe: Michael não morre. Mesmo com o corpo destruído, apodrecido, a pele roxa, os olhos fundos, ele levanta. E naquele momento ele entende que sua missão nunca foi salvar sua irmã. Sua missão é muito maior. Ele precisa encontrar o seu pai e acabar com ele. Michael agora se torna o verdadeiro protagonista da história. Um homem morto por dentro, literalmente, que vive apenas para tentar consertar os erros do monstro que colocou nesse mundo. Enquanto isso, William Afton continua solto, desafiando a morte, sobrevivendo até dentro de uma carcaça amaldiçoada. O traje que a gente já conhece muito bem, Springtrap. Então, temos os eventos de FNAF 3, onde temos um pai tentando matar o seu próprio filho. Depois de tudo que aconteceu, depois de uma infância destruída, de tragédias pessoais, mortes, sequestros, experimentos, máquinas feitas para matar e uma vida inteira fugindo das consequências, a história da família Afton e de toda a maldição da Fazbear chega, finalmente, no que parecia ser o fim. Em 2017, o Scott lança FNAF 6, Pizzeria Simulator. E como sempre, ninguém entendeu nada no começo. Quando o trailer apareceu, parecia que era só um joguinho bobinho de montar uma pizzaria, escolher mesas, decoração, balão, luzinha. Parecia algo fofo. Quase um spin-off. Só que quem conhece FNAF sabe que nada é o que parece. À medida que você vai jogando, percebe que não é só sobre gerir uma pizzaria. Entre uma noite e outra, aparecem relatórios e interrogatórios. Você está capturando animatrônicos abandonados, que estão escondidos, largados por aí, e traz eles para sua pizzaria. Mas não é por acaso, isso faz parte de um plano.
E quem é o protagonista? Michael Afton. Sim, ele. Aquele garoto que cresceu no meio de tragédias, que viu o irmão morrer, a irmã ser engolida viva, que foi usado como hospedeiro por Energy e que, contra qualquer lógica, ainda tá viva. Ou pelo menos funcional. Michael agora tem uma missão muito clara: acabar com isso de uma vez por todas. A pizzaria que ele monta é, na verdade, uma armadilha. Uma armadilha projetada para atrair todos os animatrônicos amaldiçoados. Todos aqueles que carregam almas, as consciências, os fantasmas, a agonia, o sofrimento e a morte que esse ciclo maldito produziu ao longo das décadas. E um a um eles aparecem. Molten Freddy, Scrap Baby, a sua própria irmã, Left, que foi criada para capturar Puppet, que é a filha de Henry Emily, e claro, seu pai. Antes Springtrap, agora Scrap Trap. Mais queimado, mais destruído, mais podre, mas ainda assim, vivo. Porque o Afton simplesmente se recusa a morrer, e ele sempre volta. You played right into our hands. Did you really think that this job just fell out of the sky for you? Michael consegue. Ele atrai todos. E na última noite, a armadilha se fecha. O local inteiro é trancado, isolado e incendiado. A gente ouve uma gravação, uma voz. É Henry Emily, o antigo sócio do William, que aparece pela primeira vez, falando diretamente, depois de anos sendo só uma sombra na Lore. Ele explica tudo, que aquela pizzaria nunca foi uma pizzaria de verdade. Era uma prisão. Um lugar construído para atrair aquelas entidades, garantir que não escapassem e finalmente colocar um fim nesse ciclo de dor. Henry fala com cada um deles. Fala com Elizabeth, com Molten Freddy, para Puppet e principalmente para William Afton. Ele deixa claro que não existe mais escapatória, não existe mais volta. E aí, fogo. Fogo para purificar, para encerrar, para destruir cada pedaço daquele inferno. O buraco mais fundo do inferno se abriu para te engolir por inteiro. Não deixe o diabo esperando, velho amigo. Quando a gente fala de vilões, é comum ver a galera buscando uma explicação. Um trauma, uma infância difícil, uma sociedade que falhou. Alguma coisa que justifique, ou que pelo menos explique como alguém se tornou aquilo. Só que no caso de William Afton, como vocês puderam ver, essa explicação não existe. E sinceramente, não faz falta. Porque às vezes o mal simplesmente existe. Sem motivo, sem trauma, sem ele precisava só de amor. Não, ele é só mal. Isso não é só uma interpretação, é simplesmente o que a história mostra, de forma escancarada durante toda a franquia. As pessoas tentam buscar justificativas. Falam que ele tá buscando a imortalidade para poder rever seu filho. Ou para tentar reviver sua esposa. Falam que ele é um homem trágico. Não, ele não é. William não é só um produto das circunstâncias. Não é um cara que virou isso por ter sido uma vítima. Pelo contrário, ele é o arquiteto do próprio mal. Ele é alguém que ter inteligência, recursos, acesso, liberdade, fez uma escolha. E escolheu ser um monstro. A gente descobre mais tarde que, além dos assassinatos, ele faz experimentos macabros em crianças, inclusive no seu próprio filho traumatizado. Ele é um engenheiro, um inventor brilhante, capaz de criar máquinas extremamente avançadas para sua época, com sistemas de reconhecimento facial, mecanismos híbridos de fantasia e animatrônicos, até IA rudimentar. E o que ele faz com esse talento? Usa para construir brinquedos que, por fora, parecem fofinhos, mas por dentro são só máquinas de matar e sequestro. Não é um erro, não é um acidente, é proposital. Ele cria os Phantimes com um mecanismo interno feito exclusivamente para capturar crianças. Isso não é uma falha de design, essa é a função principal. E não para só aí. Ele só não mata, ele desmonta os animatrônicos, esconde corpos, manipula ambientes inteiros para que as pessoas nunca descubram. E ele faz isso repetidas vezes, durante anos. É metódico, calculista, frio e, acima de tudo, absolutamente indiferente ao sofrimento que causa. O cara vê a própria filha ser morta pela própria criação dele e o que ele faz? Nada. Segue em frente, continua o ciclo. Vê a própria família ser destruída, mas isso não faz ele parar. Pelo contrário, ele simplesmente segue. E mesmo quando a morte vem cobrar, quando ele se espreme no traje de Springbone e é esmagado vivo, ele não aprende, ele não reflete, ele não muda. Ele volta, ele sempre volta. Vira Springtrap, continua tentando matar, continua fugindo. E quando finalmente parece que foi destruído no incêndio do FNAF 6, não, ele volta de novo. Nem a morte aceita ele, nem o próprio universo consegue se livrar desse cara. Porque a essência dele não é só de um vilão físico, é uma representação do mal persistente, aquele mal que se recusa a morrer, que sobrevive ao fogo, ao tempo, à memória e à história.
E como se tudo isso não bastasse, mais recentemente a lore só fez reforçar ainda mais o quanto William Afton é de fato indefensável. E mesmo no filme, onde ele é interpretado pelo incrível Matthew Lillard, William não mede esforços para deixar claro o quão doentio ele é. Ele sequestra o irmão do protagonista, mata a criança e, como se isso não fosse bastante, na cena final tenta matar a própria filha, sem demonstrar o menor traço de arrependimento ou remorso. Além disso, encara Michael e diz na maior frieza que vai matá-lo da mesma forma que matou seu irmão, como se não fosse nada além de mais um item na lista. E quando é finalmente confrontado pelos espíritos das crianças que ele controlava, não mostra arrependimento e nem medo. Pelo contrário, faz questão de reduzir aquelas almas a meros objetos, meros fantoches, como se eles nunca tivessem sido pessoas, como se nunca tivessem valido nada. Além disso, com a chegada de Secret of the Mimic, a gente descobre ainda mais coisas sobre quem ele era antes de se tornar o assassino que todo mundo conhece. E, spoiler, se você achava que ele já era ruim o bastante, você estava subestimando ele. O jogo mostra que o William nunca foi só um assassino. Ele já era um parasita desde muito antes. Ele não criava do zero, ele não era um gênio isolado. Na verdade, ele roubou muita coisa. Edwin Murray era um engenheiro brilhante que auxiliou na criação da Fazbear, mas que estava passando pelo pior momento da vida dele. Tinha acabado de perder a esposa e pouco tempo depois perdeu o filho. E o que o William fez? Se aproveitou. Ele viu a dor de Edwin, viu a vulnerabilidade e fez o que sabe fazer de melhor. Usou isso contra ele. Roubou seus designs, suas ideias. Foi um dos responsáveis diretos por fazer o negócio de Edwin falir. E como se isso não fosse bastante, comprou todas as terras dele, basicamente tomando tudo o que restava da vida daquele homem. E sabe o que é mais doentio? Nem ele mesmo tenta se justificar. Em nenhum momento ele diz, fiz isso porque fui machucado ou porque a vida foi cruel comigo. Não, ele só faz, porque quer, porque pode, porque simplesmente gosta. E se tudo isso não fosse o suficiente para deixar claro o tipo de monstro que o William Afton é, ainda tem outro detalhe que torna ele ainda mais repulsivo. Ele é um megalomaníaco obcecado pela própria imortalidade. A partir do momento que ele começa a entender que os animatrônicos não são só pedaços de metal, e que eles carregam de alguma forma fragmentos de alma e de vida e de agonia, Afton percebe que a morte não é uma barreira tão definitiva quanto parece. E desde então, ele simplesmente se recusa a aceitar que um dia vai deixar de existir. William não quer só matar, não quer só destruir. Ele quer transcender a própria condição de ser humano. Quer driblar a morte, quer viver para sempre, não importa o custo, não importa quem precise sofrer ou morrer para que ele alcance isso. Ele começa a estudar, a testar, a fazer experimentos com alma, com possessão, com a ideia de consciência artificial. Cria máquinas, programas, sistemas, tudo na tentativa de encontrar uma maneira de se tornar literalmente imortal. Não é por amor, não é por tragédia, não é para reviver alguém, é simplesmente porque ele se acha maior que tudo. Maior que a vida, maior que a morte. É essa busca doentia que faz ele continuar, mesmo depois de ser esmagado vivo dentro de um traje. O William não aceita o conceito de fim. Ele não aceita a ideia de que a morte é inevitável. Ele acredita que pode ser eterno, que deve ser eterno. E o pior, ele não faz isso para se redimir, não para corrigir nada. Ele quer viver para sempre, simplesmente para continuar fazendo mal, continuar matando, continuar espalhando destruição. Isso é o ápice do narcisismo. É a definição pura de megalomania. William Afton não quer ser Deus. Ele acha que já é. E é exatamente por isso que ele é um dos vilões mais perturbadores que a mídia já criou. Porque no fim, ele não representa só um assassino qualquer. Ele representa o mal na sua forma mais pura, mais crua, mais aterrorizante. O mal que não morre, não some e que sempre volta. O mal que simplesmente existe.